essa matéria é linda, né? Concordância verbal e nominal. Não é difícil, mas também tem que usar umas 50 gavetas para gravar tudo, tá? Então a gente sempre vai estudando, tentando não decorar, mas compreender, tá? Para te ajudar no momento que, se você precisar usar, não lembrar a regra, mas você precisar usar a sua intuição, seja utilizada com técnica, tá? O que é concordar? Concordar, vamos dizer, é combinar, tá? É fazer um contrato. Então, se nós estamos todos aqui, nós combinamos, nós concordamos com esse objetivo. Então, quando eu penso em concordância verbal e nominal, verbal, estou falando de verbo e suas locuções, tá? E nominal, eu estou falando de todo o resto das palavras que não é verbo. Por isso que a gente não pode falar a gente fomos, a gente somos, nós é nós. Eu falo é nós direto. É nós, tá? Por que a gente não fala isso na norma culta? Porque a gente não pode misturar singular e plural, tá? Se eu estou construindo no singular, o verbo, os nomes, que são os pronomes, os adjetivos, todas as outras 9 classes gramaticais tem que estar no singular. Se o meu verbo está no plural, o restante tem que estar no plural. Simples assim. É simples. Vou construir uma informação, verbo no singular, resto no singular. Verbo no plural, resto no plural. Simples assim. Podemos ir embora? Claro que não, né? Porque ó, a beleza do negócio é essa aqui, ó. Gramático, Matoso, existem o quê? Casos especiais que se prestam a dúvidas. Ele já escreveu assim na gramática, já foi para lascar com tudo, né? Então, existem casos que a gente fica na dúvida. O que vai para o plural, o que vai para o singular? Quais são esses casos? Tá? Pensando para que a gente possa construir a nossa intuição, a gente precisa falar de sujeito e predicado, que eu já falei um pouquinho. O que é o tal do sujeito? Essa semana eu fiquei pensando muito em como falar isso de uma forma que vocês vão gravar de uma vez por todas. Começa pelo predicado. O que é o predicado? O predicado é a informação em si. Quando você fala para uma pessoa, eu amo você, a informação é que alguém ama alguém. Essa é a informação, tá? Então, o predicado é o verbo amar. Do amo para frente. O você também é predicado. Tá? Alguém ama alguém. E o eu é o sujeito. Então, o predicado, ele é o acontecimento, ele é a informação, e o sujeito é o ser a quem aquela informação se refere. O menino mordeu-se. A quem a informação se refere? Ao menino. O cachorro mordeu o menino. A quem aquela informação se refere? Quem que mordeu quem? O cachorro. Então, o sujeito é eu falo que é a entidade a quem a informação se refere. Porque nós vamos falar agora que existe casos de oração sem sujeito, sujeito oculto, sujeito composto, entendeu? Vai abrindo as gavetas aí para pôr as informações dentro. Então, toda oração possui um sentido, possui uma informação. Mas existem informações que são neutras. Essa foi a melhor palavra que eu achei no Aurélio. Existem informações que são neutras, não se referem a um ser especificamente. Por exemplo, está chovendo muito. É uma oração sem sujeito, porque não se refere a um ser especificamente, tá? Não tem
Ninguém está fazendo, vamos dizer assim, a ação da água caindo, é um fenômeno da natureza. Mas existem as regras que delimitam essa questão de informação neutra, para a gente não enlouquecer tanto, tá bom? Só um pouquinho. Então, chamamos de casos especiais. Primeiro, a gente vai falar do básico. Sujeito simples. O que é um sujeito simples? Olha aqui no exemplo. Eles me propuseram um acordo. A informação é que alguém propôs um acordo a alguém. O sujeito é o eles, tá? Esse sujeito aqui, ele é, a voz verbal é ativa, tá? O sujeito propôs a ação. E o sujeito está no plural, o verbo está no plural, tudo certinho. Então, quando eu tenho sujeito simples, o verbo vai combinar com o sujeito. Se o sujeito está no singular, o verbo estará no singular. Plural, plural. Simples assim. Assim deveriam ser todas, né? Só que depois, nós temos concordância com o sujeito composto. O que é o sujeito composto? É quando nós temos dois elementos que estão executando aquela ação. Podem ser duas pessoas ou não. E, mais uma vez, cuidado com o poema. O poema vai aparecer a lua e as estrelas, o mar e não sei quem, tá? Representando esse ser do qual se refere a alguma coisa. Meu coração, minha mente, minha alma e não sei o que lá. Então, cuidado com o poema. Na dúvida, circula o verbo bem grande assim e vê de quem aquele verbo está falando, tá bom? Na dúvida, faz isso. Então, Ana e Maria chegaram atrasadas, tá? Quando o sujeito aparece antes do verbo, o verbo fica no plural. Tranquilo. Fulano, ciclano chegaram atrasados. Eu não posso falar Ana e Maria chegou atrasadas. Não posso. Apesar de que é assim que a gente fala. Mas na norma culta, não. E o seu examinador, ele vai fazer o favor de analisar o quanto da norma culta você sabe, tá? Mas vamos ver os casos em que se prestam dúvidas. Se eu tenho um sujeito composto, tá? Por dois elementos, e nos quais os dois exercem uma relação de semelhança. Se há uma relação entre os dois termos, o que vai acontecer? Ele pode ficar no singular ou no plural. Por exemplo, alegria e satisfação. Isso é o que aparece no poema. As pegadinhas dos poemas elas são construídas assim. Então, alegria e satisfação são termos semelhantes, tá? Lembrando que na língua portuguesa não existe sinônimo absoluto. Não existe uma palavra que tenha o mesmo sentido da outra, mas existe proximidade, tá? Quando eu falo branco e alvo, são sinônimos. Mas na própria cabeça da gente, a gente sabe que branco é branco e alvo é uma coisa super, né? Super mais clara. Então, é a gente que infere sentido. Mas alegria e satisfação são sinônimos. Então, eu posso tanto falar faz parte do meu dia ou fazem. Então, se eu tenho sujeito composto com termos sinônimos, termos que têm significados próximos, eu posso usar uma ou a outra. Aí, na sua alternativa, é aquela mesma coisa da crase, que quando é facultativo, então você foca lá nas alternativas, faz com bastante atenção. E não vai cair nessa prova sujeito simples, vai cair composto, tipo esse daqui, tá? Preguiça, tédio e derrota e desmotivação fazem parte da rotina de quem não estuda, com certeza. Ou faz parte da rotina de quem não estuda, tá? Então, se são palavras sinônimos, eu posso falar
pode aparecer animais, coisas parecidas, tá? Então, fica atento nesse tipo de questão. É facultativo, pode ser singular ou plural. Concordância com o sujeito composto depois do verbo, tá? Também tem duas formas, quando o sujeito está depois do verbo. Ele pode concordar com o sujeito mais próximo ou ficar no plural. Como, professora? Foram à igreja o filho, a mãe e o pai, tá? Observa que o sujeito está depois do verbo. Eu posso tanto deixar no plural, quanto eu posso concordar com o primeiro elemento. Foi à igreja o filho. Então, eu posso concordar com o filho ou posso concordar com o plural dos três, tá? Agora, se fosse aqui os filhos, aí seria plural, porque vai concordar com o primeiro elemento. Se o primeiro elemento estiver no singular, é singular. Se estiver no plural, é plural, tá? Ai, professora, é difícil, é muita coisa para a gente absorver. Foca lá no primeiro passo. Circula o seu verbo e vê o acontecimento. Se você vê que tem vários elementos, a partir de hoje você já vai saber que é facultativo singular ou plural. Tá bom? Concordância com o sujeito composto ligado pela conjunção ou. Esse aqui eu já vi em questão de prova, tá? Se for com sentido excludente, Ana ou Maria assumirão a vaga. Eu não posso colocar o assumirão porque eu estou excluindo. Um ou o outro assumirá a vaga, tá? Então, quando eu tenho o ou com sentido de exclusão, o meu verbo vai ficar no singular. Ana ou Maria assumirá a vaga. Fica esquisito quando a gente ouve. Mas a gente tem que pensar no quê? Na intenção. Apenas um assumirá. Agora, quando for o oposto, quando for no sentido de soma, aí vai para o plural. Ana ou Maria viajarão na semana que vem. Ou seja, as duas vão viajar na semana que vem. Aí vai para o plural. Um ou outro será o presidente do Brasil. Está no singular por quê? Porque não pode ser os dois. Agora que Carlos ou Antônio são excelentes candidatos. Então, quando eu estou somando, é muito fácil. Soma é plural, é mais de um. Se eu estou excluindo, se eu estou diminuindo, é singular. Então, eu gravo assim. Soma é plural, estou diminuindo, é singular. E lembrando que no plural a gente tem sempre o S da soma, tá? Agora vem o mais legal. O mais legal por quê? Apesar de ser uma informação mais densa, mas é regra obrigatória, então não tem o que a gente pensar muito. Verbo haver no sentido de existir fica na terceira pessoa do singular e não tem sujeito. Toda vez que eu vou construir uma oração onde vai aparecer o havia, o haver ou o a, tá? Com H, A e acento agudo, é oração sem sujeito, tá? Então vai ficar sempre no singular. Ó, havia muitos alunos na sala de aula. Por mais que todo o complemento está no plural, o verbo vai ficar no singular. E é esse que vai cair na sua prova. Não vai cair os outros simples, não. Vai cair esse aqui mesmo. Então, ele sempre vai ficar no singular. É regra, não tem o que pensar, tá? Então, se é o haver... Então, como que eu vou ter certeza, Leire? Troca o haver pelo existir. Existia muitos alunos, deve existir 20 pessoas na sala. Tá? Se você puder trocar o haver pelo existir,
fica no singular. Não tem nem o que pensar, não muda isso. A mesma coisa é no fazer. E o fazer sempre cai, é o que mais cai no sentido de tempo. Faz anos que não a vejo. A gente geralmente fala, fazem 5 anos que não vou a tal lugar. Mas o verbo fazer, no sentido de tempo, ele vai sempre ficar no singular. Ponto final. Tá? Se for tempo, é singular. Por quê? Não sei. Mas é assim que é a construção. Faz anos que não a vejo. E a mesma coisa no ser, só que o ser, ele vai concordar com o elemento que acompanha. Então você fala, é 1 hora ou são 3 horas. Ele vai combinar com o termo que o está acompanhando. Tá? Daqui até a fazenda é 1 quilômetro ou são 7 quilômetros, conforme o numeral que ele está acompanhando. Só que nós temos aqui a pegadinha quando acompanha a palavra dia, tá? Então, risca bem esse para você pegar bem. Quando o verbo ser está acompanhado da palavra dia, ele fica no singular. Que dia é hoje? É dia 12 de outubro. É 8 de dezembro. É não sei o quê. Mas se não tiver a palavra dia, ele concorda com o numeral. São 12 de dezembro. São 8 de dezembro. Então, vale essa regra aqui, ó. Ele concorda com o que ele está acompanhando, tá? O dia está no singular, ele ficou no singular. Aqui o numeral é plural, ele é plural também, tá? Então, o verbo ser, ele concorda com o que ele está acompanhando. Ele concorda com o sujeito. E aqui também, o verbo, quando aparece a partícula SE, ou seja, nós temos aqui uma voz passiva, tá? Sintética. Vendem-se casas, tá? Ele vai concordar com o sujeito. O sujeito é casa. Está no plural? O verbo está no plural. Está no singular? O verbo está no singular. Há um acontecimento aqui. Casas são vendidas, tá? O verbo mais o pronome mais preposição. Se aparece a preposição, fica no singular. E a gente sabe que fica no singular por quê? Porque a gente pensa que tem um sujeito escondido ali. Precisa-se de casas para a temporada. Alguém precisa, tá? Está no singular, então o verbo vai permanecer no singular. Quando a gente for fazer os exercícios, como que aparece? Aparece muito em lacuna, para você preencher com os verbos. Tá? E, finalmente, as orações sem sujeito. Tá? Quando o verbo é impessoal. Quando o verbo é impessoal? Fenômeno da natureza. Então, chove, amanhece, anoitecer, amanhecer, entardecer, sempre vai ser oração sem sujeito, acompanhado do verbo haver, que é impessoal no sentido de existir. Há 2 pessoas ali. E a gente já falou sobre isso. Vai ficar no singular. A gente não fala hão 2 pessoas ali. A gente fala há 2 pessoas ali. Tá? Então, o fazer, o haver e o ir, eles são impessoais quando indicam tempo. Faz 3 noites que não durmo. Há 3 noites eu não durmo. Sempre no singular. Então, grava. Tempo vai ficar no singular. E aqui eu salvei para vocês alguns exemplos de oração sem sujeito. Mas eu acho que eu coloquei aí no impresso, porque aqui ficou bem pequenininha a letra, né? Mas acho que está no impresso. Que dá para ler melhor.
Porque lembra que o que é uma oração sem sujeito? É uma informação neutra que não se refere a um elemento específico. Então, aqui é uma informação neutra. O que é uma informação neutra? Olha aqui a última. Fez 39 graus Celsius ontem. Então, isso é uma oração sem sujeito. Porque não tem um elemento que está executando ou que está sofrendo uma ação. A gente sofre com o calor. Mas quando a gente analisa a oração isoladamente, houve um incidente no meu apartamento. Você não está se referindo a um ser, é um acontecimento isolado, é uma informação neutra. Isso que é uma oração sem sujeito. Então, em todos esses casos, o verbo vai ficar no singular. Tá? E aqui nós temos os exercícios que eu vou deixar para a gente resolver em casa, tá bom?